Dando sequência, então, à nossa jornada, a gente vai dar uma paradinha no would. Por quê? A gente aprende would e eu tenho até uma leve desconfiança de que a gente já passou por ele. Agora, eu não tenho certeza se foi aqui, né, nessas aulas que a gente está fazendo desse curso de perguntas e respostas, ou se foi dentro do clube, que eu fiz uma aula específica de would. Então, se eu estiver sendo repetitiva, tipo, a gente já viu isso, me fala. Eu acabei não checando, me deu esse feeling agora. Mas would é muito usado, a gente vê muito would like. Lembra? Que a gente tem muita gente, todo mundo tem uma fase que a gente pensa que would like é tipo uma estrutura só e que would like tá junto e a gente coloca would like até com outros verbos, né? E would seria o iria de qualquer verbo. É um modal, então ele não tem um sentido sozinho muitas vezes. Ele vai modular o sentido do verbo que tiver ali na frase. E ele vai dar esse sentido de iria, de faria, de andaria, de comeria, de gostaria, inclusive o like. Então, se eu falo I like, eu estou dizendo eu gostaria. Quando eu coloco com ele, com would, esse iria, esse like, quer dizer, eu gosto. Aí eu dando spoiler. Quando eu coloco would, que ele vai dar esse sentido diria, de gostaria. I would like. O que acontece na vida real, o tamanho tá bom? Você quer que eu coloque maior? Me fala se tá ok, ok? I would like é quando eu coloco eu gostaria. A questão no dia a dia é que quando a gente ouve um nativo falar, o nativo não fala I would like, né? Porque ele vai juntar o máximo possível. Então, esse would inteiro, esse monte de letra que a gente está vendo aqui, ele vai virar um D, que é quase um suspiro. Você acha que ele deu um suspiro, na verdade, ele está falando would. Então, o que a gente vai ouvir no dia a dia é I'd. I'd. Não tem o will, que a gente só coloca o L. I will vira I'll. Aqui é I would, vai virar I'd. I'd like. Só um Dzinho, só um I'd like. Eu gostaria. Eu gostaria de qualquer coisa, né? A gente pode colocar qualquer coisa aqui depois como complemento. Certo? I'd like. Quando eu falo que eu não gostaria, eu vou ter esse would com not, would not. I would not, não. E qualquer verbo depois. Só que ele vai se juntar, como a gente já está acostumado, e ele vai virar uren. 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 O britânico vai respeitar um pouco mais esse D, ele vai falar D mesmo, wouldn't, wouldn't. Mas o americano que não respeita Ds ou Ts vai falar, aqui na verdade não é que não está respeitando, é que o dele vai assumir esse esse vibradinho, que no português, pra gente, esse som é de R do prato. Mas em inglês é uma das possibilidades do som do D mesmo, wouldn't. Então, I wouldn't like it. Olha, eu não gostaria disso, desculpa. I wouldn't like it. Faltou um L aqui. I wouldn't like it. Na hora de falar, I wouldn't. A gente vai ter essa junção. Deixa eu fazer ela aqui. Vê se fica bom para entender assim, ó. O rent. E o T é quase nada. Eu vou colocar aqui, mas é o mais suave possível. Teve aquela vez que viralizou o sabor. Esse é o verdadeiro sabor. Mais ou menos, quase nada, ok? I wouldn't like it. E como ele é um modal, na hora que eu preciso fazer uma pergunta, ele mesmo se resolve. Então, a gente troca tudo que eu ofereço para alguém para eu ser educada, eu vou perguntar, would you like it? Você gostaria disso? Ok? Would you? Would she? Would he? Would não vai se mexer muito também, não importa se é he, se é she, porque ele tem essa autonomia, ok? Essa seria uma visão rápida. Então, nessas frases aqui que a gente já está acostumado, ó, would you like some coffee? Por que eu estou usando would? Porque eu sou educada, tipo assim, eu estou querendo ser educada com a pessoa, eu estou oferecendo algo para ela. Toda vez que eu ofereço, eu vou usar o would. Se eu pergunto, do you like coffee? Eu não estou perguntando se ela quer café agora, eu estou perguntando se ela gosta de café, de modo geral. O foco nessa pergunta com do, ele está no verbo gostar. Ó, a diferença, vamos fazer um comparativo. Do you like coffee? Repara que eu nem uso some, tipo,
Para dar essa ideia de um pouco de café, nada, eu uso coffee. Do you like coffee? Eu quero saber se você gosta de café. Se eu perguntasse, aqui não faz muito sentido, mas se eu perguntasse com o Will, por exemplo, você gostará de café? Você vai gostar de café quando você crescer? Isso pode dar para perguntar para criança, né? Will you like coffee? Porque like não é um verbo muito bom de se perguntar se no futuro, você vai gostar? Não faz sentido. Mas ele vai trocando o sentido, como eu sei que a gente já passou por will. Agora, quando eu falo com would, aí sim eu estou perguntando se você gostaria e dá a entender que agora eu tenho aqui para te oferecer, você quer? É como se fosse no português eu falando, você quer café? Bem mineiro, né? Quer café, menino? Acabei de passar. Would you like? E aí, nesse caso, como eu estou te oferecendo e é líquido, eu te ofereço um pouco de café, porque líquido é incontável, né? Would you like some coffee? Você gostaria? E aí você vai dizer, eu gostaria de um café, por favor. I'd like. Repara que na pergunta eu não consigo contrair. I'd like some coffee. Aqui você está meio pedindo, né? Que na verdade você não está pedindo, está informando que você gostaria. E aí a pessoa te dá, porque ela também, gente, hoje a gente está tentando agradar as pessoas, né? I'd like some coffee, please. A gente pode usar isso para comprar, não está sendo rude, está sendo educado, informando o que quer, porque se você chegou até um estabelecimento, você quer alguma coisa, né? Nada, nenhuma novidade, você querer um café, né? Uma cafeteria. Então, I'd like some coffee. Geralmente, se a pessoa pergunta se você quer, dificilmente você vai responder I wouldn't like some coffee. Dificilmente, porque fica esquisito. Tipo, eu não gostaria de um café. Fica muito estranho. Geralmente, a gente vai responder oh, no, thanks. Lembrando que thanks já é a junção de thank com you. Thanks. No, thanks. Ou então fala, oh, no, I'm good. I'm good pode vir como complemento ou não, ok? Oh, no, I'm good. Tipo, tô de boa. Seria no referente ao português, eu tô de boa. Tá? No, I'm good. No, thank you. No, thank you. It's okay. I'm good. Ok? Ou se a gente for falar que não toma café, aí tem umas outras opções que a gente coloca, mas eu vou colocar como anexo depois para vocês no grupo, para você não ser muito direto. Não é que você não pode falar eu não gosto de café. Você até pode. Mas socialmente, concorda que cria uma barreira? Imagina que você, a coisa que você mais ama comer, aí você vê uma pessoa falando, eu não gosto disso. Não te dá um, como assim você não gosta? É a coisa que eu mais gosto de comer. Então, tem jeitos mais suaves. Eu vou colocar umas opções, depois eu coloco mais exemplos para vocês, como comentar, como material complementar. Mas eu posso falar, oh, no, thanks. No, thanks. Thank you. Not a big fan of coffee. Tipo, eu não sou muito fã de café. I'm not a big fan of coffee. Não tô muito fã de café. Ou I'm not into coffee. Para você ser um pouco mais suave, ok? I'm not into coffee. I'm not really into coffee. Tudo que você quiser, você pode colocar really, que dá certo. Really. De realmente afim, sabe? Esse into é tudo que você gosta. Into rock and roll, into parties, into beer, ok? Would com L, onde tá? Gente, eu não tô vendo. Há uma correção. Uma contração. Nossa, eu li tudo errado, desculpa, Carla. Há uma contração da palavra would com I. I would like. Não. Sim, I'd. Repito sim, Vânia. Into. Peraí, deixa eu voltar na contração. I am. Sim, I'd. Pode, igual tá aqui, ó. I'd like. Aqui tem um would contraído, tá vendo? I'd like. E o som é só um Dzinho. Esse D, muitas vezes, a gente não consegue perceber no dia a dia. I'd like. I'd like. Quando a gente escuta, né, um nativo falando, I'd like some coffee. Ele é muito dla, sabe? I'd like.
Mas se for com would na pergunta, não tem contração. Me fala se eu entendi certo, ok? Entendi que eu tô meio voada. Sobre o into. Quando eu gosto de uma coisa, I am into alguma coisa que eu gosto. Então, por exemplo, I'm into rock and roll. I'm into rock and roll. Eu não vou entender isso aqui, apesar do into ter essa coisa do pra dentro, né? Eu não vou entender isso aqui falando português, na tradução do português, como eu sou pra dentro do rock. Não faz nenhum sentido. Eu vou entender como eu gosto. Ou eu tô afim, é minha praia, eu gosto de rock. Ok? E se eu não gosto de funk, eu posso dizer I'm not. Posso colocar um really para dar uma ideia de assim, não muito fã, sabe? I'm not really into funk music. Eu não gosto muito, eu não sou muito, não afim, mas é do tipo, gosto, não curto, sabe? Tipo, como se fosse eu não curto. Eu não curto funk, não curto música de funk, mas I'm really into. Esse really é opcional, ok? Só para deixar dar mais ênfase. E quando a gente escuta esse into, a gente está dizendo que a gente gosta muito, a gente curte aquilo. Pode ser qualquer coisa, ok? Então, eu posso gostar de praia, eu posso gostar de qualquer coisa, ok? Porque quando eu falo que eu gosto, I love coffee, I love... Tudo que eu amar tá tudo certo. Agora, quando eu falar que eu não gosto, é pesado. Então, eu vou dizer, I don't like... Agora, se eu falo, por exemplo, I don't like snakes, todo mundo entende. Eu não gosto de cobra. Todo mundo fala, ih, menina. Agora, se eu falo, tipo, I don't like funk music, e a pessoa que tá do meu lado é apaixonada por funk, isso dá uma quebra, sei lá, na conversa, fica meio um clima assim. Então, se você quiser evitar isso, você tem essas opções mais suaves para as coisas que você não gosta. Ficou um pouco mais claro? Depois eu vou fazer um anexo com várias opções para você perceber no que você consegue usar e como. E se você quer também. Porque às vezes a pessoa não está ligando, tipo, do que o outro está entendendo. Mas, socialmente, a gente tem alguns códigos, digamos assim, né? Que tem uma forma. Tudo pode ser dito, só dá para ficar mais suave, digamos assim. Eu não preciso comer o que eu não gosto. Tipo, a pessoa te oferece sushi, você não gosta. Eu falo, I don't like sushi. Aí a pessoa fala, ok. Agora, se você falar, I'm not really into sushi, já fica tipo, não é muito minha coisa e tal, fica mais suave, entende? Foi? Resolveu? Would you move to another country? Aqui, por exemplo, eu já não estou oferecendo nada. Então, o like, se ele é tudo para oferecer, para dizer que gostaria e para oferecer, certo? Coisas. Agora, outros verbos, ele já vai ter esse iria sozinho, como se fosse uma hipótese, sabe? Então, por exemplo, se eu perguntar move, repara que eu vou colocar toda a minha força no move, não no movie, porque o movie é o filme, que a gente deixa o i forte no final. Aqui é move, ok? Quer colocar a diferença? Não, seu. Então, se eu falo move, eu tô é o verbo se mover, mexer, se mudar. Quando você se muda de casa, muda para um apartamento, muda tudo que for. Sai da frente, move. Quando a gente está sendo muito educado, graças a Deus. E quando a gente fala filme, a gente fala movie. A gente põe toda a nossa força no final para ficar diferente. Tá vendo como fica? Ó, moving. Tá vendo? E aqui eu tô dizendo filme. Então, esse move é se mudar, ir para outro país. Move to another country. Se eu pergunto, do you move to another country? É como se você fizesse isso todo dia, tipo, você faz isso com frequência, né? Do you speak English? Do you move to another country? Não faz sentido. Agora, aqui não. Would you move? Então, o que a gente tem antes como se mudar, vira se mudaria. Hipoteticamente.
sabe? Numa situação X. Would you move to another country? Sim, yes, I would. E eu sempre posso responder igual foi perguntado, né? Então, eu posso falar, yes, I would. Of course, for sure. Ah, for sure é bem legal, gente. Como eu não lembrei de falar dele antes, né? For sure é tipo, com certeza. For sure. Acho que não coube nas respostas anteriores. Com certeza, nada de with sure, ok? For sure, com certeza. Ou no, I wouldn't. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Não, não mudaria, não. Ou no, I would never. I would never. Nunca mudaria. Nunca. Ok? Fez sentido? Would you help me if I asked? Tipo, você me ajudaria se eu pedisse? Gente, meu toque tá me matando com isso aqui, hein? Vou descer ele mais um pouquinho. Tá vendo que desalinhou? Ó, would you help me if I asked? Você me ajudaria? Aqui a gente já tem o... Pronto. Tudo como deve ser. Ok. Aqui a gente já tem o help, ó. Would you help me? Se eu falo, do you help me? Eu tô querendo saber, tipo assim, você me ajuda? É mesmo? Sério que me ajuda? Nossa, olha só, né? Do you help me? Do you speak English? Eu gosto do you speak English, porque todo mundo sabe essa frase, ela é uma ótima âncora. Agora, o help é ajudar. Então, would you help me? Tipo, você faria se eu pedisse? If I asked. Aqui a gente tem uma condição, por isso que a gente tem o if. Would you help me if I asked? Então, se eu pedisse, esse que tem no português, não tem no inglês, ok? Então, se eu fosse, se eu quisesse, se eu fizesse, se eu andasse, esse tempo verbal, Carla vai saber me dizer qual que é, porque eu não lembro, gente. Eu não lembro de ter aprendido os pretéritos perfeitos e imperfeitos do subjuntivo, de qual que seja. Eu não lembro de qual que é, mas esse tempo verbal, no inglês, ele não existe. Ele é como se fosse sim, o passado simples, normal, ok? A Carla, nossa professora de inglês, se você estiver por aí, quiser me ajudar, qual é o tempo verbal? Mas no inglês, ele é o passado simples normal. Então, se eu pedisse, seria if I asked. Você me ajudaria se eu precisasse? Então, seria would you help me if I needed? Tá vendo que é o passado simples normal? Se eu precisasse. Ele ainda está sugerindo aquele needed to, porque o need pede um complemento com to. Precisa de quê? I need to go, I need to stay, I need to. Vamos colocar um to aqui, porque eu não gosto desse negócio azul por baixo. Faz sentido aqui? Of course I would. Claro que eu te ajudaria, menina, eu sou um anjo. Of course I would. Claro que eu ajudaria. Tá vendo? Eu não preciso do help, porque o would tá ali. Então, of course I would. Oh, no, I wouldn't. Would you help me to rob a bank if I need? Of course I would. Aqui há controvérsias, né? Would you help me? Ó, vou fazer uma bem idiota para eu falar que não. Would you help me robbing a bank? Você me ajudaria a roubar um banco? Would you help me robbing or to rob a bank? Would you help me rob a bank? Você me ajudaria a roubar um banco? No, I would. No, I would never. No. Depende. Vamos usar máscaras? Olha, se explicar direitinho, quem sabe? Who knows? Who knows? Aqui tem uma resposta boa. Quem sabe, né? Who knows? Tem que ter uns exemplos malucos assim pra gente não esquecer, gente. O meu inglês foi todo construído na maluquice. Para não esquecer das coisas. Oh, no, I would never. Nossa, jamais. Aqui seria um jamais. Eu jamais farei isso. No, I would never. Né? Nunca. Oh, who knows? Vai que. Vai que eu ajudo, hein? Of course I would. Claro que sim. Of course.
E agora, pessoal, as nossas aulas nunca são simplesmente aquilo que se manda o figurino, digamos assim, né? Já notaram que sempre tem uma pitada de alguma coisa mais interessante. E aqui eu quero explorar um pouco esse rather, porque ele é meio mal compreendido, ele se mistura com outras pronúncias, ele mistura com outras estruturas. Quem lembra de ter visto would rather? Assim, would rather. Só me fala se você já viu alguma vez na sua vida. Esse would rather, a gente vai usar para preferir, para as coisas que a gente prefere. Aí você vai falar, ué, mas e o prefer? Não tem o prefer? Tem o prefer. Só que a gente não está falando de uma preferência da vida. A gente está falando de uma coisa que eu preferiria fazer. Tipo assim, se eu puder escolher, eu quero isso aqui. Não é o prefer do tipo, olha, eu prefiro ir à praia. Eu prefiro comer chocolate. Eu prefiro. Não, tipo, se eu puder escolher, eu gostaria de ficar em casa hoje, porque eu tô muito cansada, sabe? Nossa, I would rather. E esse rather, os dois juntos, é que vai dar essa ideia de preferência. Por exemplo, no nosso exemplo, é uma pergunta, por isso que ele está invertido, então fica would you rather. A gente vai entender isso aqui como você prefere. Depois eu vou desmembrar na afirmativa, vai ficar melhor. Stay home or go out. Então, aqui eu estou te dando opções. Não é nada do que você me falar aqui vai dar uma ideia de, nossa, eu sou a pessoa de ficar em casa. Eu não gosto de sair nunca na minha vida. I prefer staying home. Tipo, nossa, eu detesto sair. Não. É tipo, nesse momento, nessa circunstância, o que você escolhe? O que você iria querer? Sabe? Hipoteticamente, no sentido de, se você puder escolher, o que você faria? Você sairia? Lembra que o go out é o sair social, né? O sair com a galera ou sozinho, mas para fazer alguma coisa, um restaurante, um passeio, resolver suas coisas, pagar umas contas, go out. Ou você prefere ficar em casa? Ok? E a gente, às vezes, pelo prefer ser mais fácil, mais perto do português, a gente acaba negligenciando o rather, porque ele parece difícil. Mas ele não é difícil, ele é feio. Nós ouvimos e não julgamos. Mentira, julgamos sim, ele é meio feio. Mas ok, então quando eu vou escolher, eu vou dizer I would rather, sei lá, stay home today. Vou colocar aqui, hoje eu vou, tonight, vou colocar hoje à noite. Não vou sair, não vou para balada. I would rather, claro que isso aqui não vai sair como would na nossa fala mesmo, né? I'd rather stay home. Olha, eu prefiro ficar em casa, sabe? Agora a pergunta, would you rather stay home or go out? Coloca para mim nos comentários qual é a sua preferência para esse sábado. É uma pergunta real. Would you rather stay home or go out? O que você está preferindo hoje? Agora, se eu posso falar, por exemplo, você começa um assunto que para mim é sensível. Eu falo assim, olha, eu prefiro não falar sobre isso. I'd rather, não é que eu prefiro na minha vida, porque tudo que eu usar prefer, ele vai dar um sentido muito forte também. Então, eu vou dizer, eu prefiro, I'd rather not talk about it. Tipo, olha, eu prefiro not talk about it. Prefiro não falar sobre isso, ok? Eu posso perguntar, would you rather not talk about it? Tipo, você prefere não falar sobre isso? Vai que é um assunto sensível. Fez sentido? Ficou claro? Eu vou usar também em comparativos. Então, se eu falo que eu prefiro café do que chá, eu prefiro café a chá, no português. I prefer stay at home. Pode, aí você vai usar com to, ok? Com prefer. I prefer to stay. Eles geralmente, eles meio que se misturam, porque o prefer com to, ele é como se fosse uma preferência maior, mais geral, só que com o to ele é mais específico. Então, por exemplo, sempre que é sábado, eu prefiro ficar em casa.
Não é uma coisa, tipo, de momento, assim. Nessa circunstância, geralmente eu prefiro ficar em casa. Entende? Ele é uma preferência um pouco mais abrangente. Would rather é uma coisa mais de momento ali. Você está só escolhendo agora, só nessa situação. Não tem nada a ver com preferência de sempre. É só porque você tem essa escolha, entende? É como se fosse, entre esse e esse eu escolho esse. Pronto. Ele não envolve nada muito profundo. Essa é a diferença entre would rather e o prefer. Agora, se eu prefiro café a chá, eu vou dizer I'd rather coffee than, não to, than tea. I prefer coffee than tea. I prefer movie than books. Ou ao contrário, I prefer books than movies. E por aí vai. Então, aqui a gente consegue colocar o would também, com rather, para preferência. Ok? Faz sentido? E quando eu vou perguntar, aí eu vou usar o or. Então, por exemplo, eu posso te perguntar, would you rather? Would you rather watch a movie or go out? Que a pergunta também vai vir com would you rather, sabe? Would you rather watch a movie or go out? Aí você vai falar, I'd rather go out. Eu prefiro sair. Não é que você sempre prefere, entende? Go out. Também posso colocar um material complementar para vocês no grupo. Vou adotar aqui, porque 2 já é muito para minha pobre memória. Vou colocar. Primeiro, já estou esquecendo. Falei que eu ia colocar um material complementar de quê, gente? Vou colocar a diferença entre would rather e prefer. Do into. Into e o gostar. Pronto. Então, mas está anotado. Faz sentido? Até aqui? E todo o resto é tudo isso. Então, por exemplo, would you work abroad? Aqui a gente tem work, que é trabalhar. Essa palavra é legal, abroad, que quer dizer fora. Tipo, no exterior. A gente fala muito em português, tipo, ela trabalha fora, ela mora fora. Todo esse material, ou ele tá num PDF só. Desde que a gente começou, ele tá nesse mesmo PDF que eu coloco no grupo também. Quando a gente terminar aqui, eu já coloco. E as aulas estão no canal que eu subo no YouTube. Então, eu subo primeiro privado, para vocês conseguirem assistir com calma, e depois eu libero para deixar aberto. O abroad quer dizer fora, de morar fora, ok? Então, você trabalharia fora? Como que eu sei que trabalharia? Por causa do would. Would you work abroad? Você trabalharia fora? Oh, claro, of course I would. No, I wouldn't. A mesma resposta, ok? Agora, essa aqui eu vou até trazer para cá também para dar uma luz nela, porque ela é muito importante. Quando a gente quer saber se a pessoa se importa de fazer alguma coisa, então, por exemplo, você se importa de me emprestar seu celular? Você se importa de eu dormir na sua casa? Você se importa, sabe? Você quer saber se a pessoa acha ruim aquilo. Então, eu vou perguntar, would you mind? Se for um verbo, eu vou colocar ele com ing sempre, ok? Então, would you mind? Esse mind é a mesma palavra de mente, só que usada no sentido de se importar, de achar ruim. Então, would you mind? Eu posso usar qualquer coisa aqui. Closing the door. Você se importa de fechar a porta? No, of course not. Yeah, sure. Geralmente a gente ouve um sure, não quer dizer que a pessoa, claro, se importa. Não, mas tipo, fecho, claro, de boa. Ok? Would you like to order now? Você gostaria de pedir agora? Would you do the same thing again? Você faria. Então, o verbo que tiver aqui, não importa qual. Se é travel, o travel é viajaria. Se é go, o go é iria. Ok? E aí, nas respostas, a gente vai ter nada muito diferente de claro, claro que eu faria, sure, I would. No, I wouldn't, of course not. I would never. Isso aqui é muito usado, would never, nunca, nunca faria. Ou, who knows? Quem sabe, né? Ok? Fez sentido até aqui?
Depois eu coloco um quiz também para vocês. Assim que a aula libera, eu já coloco um quiz. Vocês estão gostando do quiz? Tá bom? Tá ruim? É um ótimo momento. Depois eu vou abrir para vocês me darem feedback. MEI de possibilidade. O que acontece com MEI? Ele é para você pedir permissão, também é um modal. Ele seria muito parecido, muito igual o can. Só que ele é mais formal. Então, ele não tem um grande segredo com o MEI, assim. Ele é bem parecido de sentido com o can, num sentido de possibilidade e tal. Ele só não tem o que o Ken tem de conseguido, tipo, eu sei cozinhar de habilidade. Só que ele é mais comum, quer dizer, o Ken é mais comum, ele é natural, né? É o primeiro modal que a gente vê, todo lugar a gente vê, e ele também indica habilidade. Agora, o MEI, ele indica possibilidade, né, um pouco mais de coisa. Ele é bem polido, bem formal. Ele é mais engravatadinho, que eu chamo, sabe? Ele é todo, I may. Claro que sim, sabe? E aí, geralmente, a gente usa perguntas como, sei lá, num ambiente que você tem que ter muita formalidade, você vai entrar na sala de um diretor, na sala do seu chefe, ou falar com alguém, você vai usar o may. May I come in? É como se fosse, eu posso entrar, mas você está sendo muito delicado, muito gentil, sabe? Muito formal, não tem outra palavra, ok? Eu posso falar can I come in? Posso, can I é do povo. E o may I é muito, may I come in? E a pessoa vai falar, yeah, sure, you may come in, please. As respostas não tem muito de levar em consideração. Isso. O MEI é totalmente formal. E eles são meio que interchangeable. Você consegue trocar o outro tranquilo, sabe? Então, eu posso falar, por exemplo, can I ask a question? Tipo, imagina uma sala de 80 pessoas, você levanta a mão. Aí você fala assim, eu posso fazer uma pergunta? Você pode usar o can, do tipo, can I ask a question? Ou você pode falar, may I ask a question? Se você está, tipo, na faculdade, né? Os professores da faculdade são todos com ego altíssimo. Tem mesmo um desnível de patente, talvez, você está ali como aluno, ele está lá como professor. É legal você usar essa formalidade, sabe? Então, may I ask a question? May I sit here? Se você está com seus amigos, can I sit here? Of course. May I sit here? Ele já fica mais formal, ele já fica mais engravatado, ok? Se você está numa casa, numa reunião, num trabalho, uma coisa bem também. Tudo isso aqui é de muito distanciamento social, assim, não distanciamento social no nível social mesmo, mas de patente mesmo. Imagina alguém que está acima de você, que seja um chefe que não te dá ousadia. Sabe, aquele chefe, não tem um chefe gente boa que senta e toma café com todo mundo? Esse não. Com esse que você vai usar o MEI, é aquele que fala bom dia e entra. Tipo a mulher do Diabo Veste Parada, sei lá. Sabe, que ela vai falar, may I use the bathroom? Aí ela já vai te matar só de você ter perguntado, né? Mas enfim, é tipo isso. Tem um desnível de posição ali no trabalho, ok? Eu poderia falar com o gerente, essa aqui é boa, may I speak to the manager? Você pode perguntar normal, o que I speak to the manager? Tá vendo que ele fica meio, posso ir falar com ele? Agora, o may já é uma coisa mais, ok? May I leave early? Essa aqui é para pedir para o chefe, ó, posso sair mais cedo hoje? Dificilmente ele vai falar yes, you may, né? Geralmente ele vai falar que hora e tal. Essas perguntas geralmente se prolongam. Então, eu nem vou colocar muita opção de resposta aqui, mas vamos ver se tem. Vamos pensar juntos aqui num sentido de, sei lá, se ele fala com você, essa dá certo, ó. Eu quero um negócio usável, né? Mas supor que o seu chefe fala, ele vai falar assim, ó, you may leave now. Você pode ir agora, ele está te dando autorização.
Também tem esse sentido. E aqui eu consigo ver ele sendo bastante usado. Tipo, ó, you may... bem chique, ó. You may speak to the manager, if you please. O please, ele não é só por favor. O please também é quando algo te agrada, ok? It pleases me. Nossa, isso me agrada. Então, if you please, fica tudo muito formal. You may speak to the manager, if you please. Você pode falar com o gerente se você quiser, tipo, se isso te satisfaz, no sentido de te agrada, te deixa feliz, sabe? O please é isso, tipo, ele te deixa contente, sabe? Ok. A gente pode usar, deixa eu pensar em mais uma aqui, no sentido de possibilidade também, você pode falar, eu não usaria ele como primeira opção, mas pode ser, tipo, então, por exemplo, it may rain today. Eu gosto mais do might para possibilidade, que a gente vai ver logo a seguir, mas o may também dá essa ideia de possibilidade, sabe? Então, por exemplo, pode ser que chova, ela pode estar ocupada, she may be busy. She may be in a call. Uma questão interessante que também eu não lembro de ter falado é que toda vez que a gente vai usar o ser ou estar, logo depois do modal, o be vai em pessoa, ok? Então, eu posso falar I can be there if you need me. Eu posso estar lá. Ele não vem conjugado, ele vem... Eu falo em pessoa porque vem o próprio be, né? Ou I may be useful. Eu posso ser útil, né? Tem essa possibilidade. Então, a gente vai sempre usar o be como sem conjugação, digamos assim. Ok? May I open the window? Posso abrir a janela? Na resposta, dificilmente vai falar I may open the window. Fica meio estranho. Para afirmativa, eu vejo ele muito mais como pergunta, sabe? May I call you later? Aqui você tá, tipo, meio que não querendo não querendo invadir o espaço do outro, tipo, can I call you? Posso te ligar? Mas may I call you later? Tipo, teria essa possibilidade? Daria para usar o do minds também, que a gente viu, ok? Não tem grande segredo com may, não. Amanhã, na nossa próxima aula, a gente vai ver might e must, que são os outros dois com M, e eles são todos meio esquecidos, assim. Eu demorei muito tempo para aprender a diferença e o uso de might, must, e os dois são muito bons, assim, muitas vezes a gente não consegue se expressar porque a gente não conhece alguns detalhes da comunicação. Não sei se já aconteceu com você, ou já ouviu alguém falar isso, tipo assim, eu não me sinto eu mesma falando inglês, ou eu não me reconheço, parece que eu sou outra pessoa e tal. Geralmente, isso não está tão relacionado ao inglês em si, mas em não conseguir se expressar do jeito que gosta de se expressar em português. Isso aconteceu comigo por um tempo. Eu me senti estranha porque parecia que eu estava ditando ou falando coisas de um livro, sabe? Tipo, como se eu tivesse falando frases que não fossem minhas. E aí, o que instintivamente eu fiz, né? E depois eu analisando e percebendo as histórias que eu escuto das pessoas, né? Com essa dificuldade com o inglês que todo mundo passa e tal, eu percebo isso. O que você geralmente fala em português? Ter isso em mente, sabe? Tipo, que tipo de pessoa você é? Como que é a sua comunicação geralmente? Porque quanto mais próximo você chegar da comunicação natural para você, não do português, que uma língua não cabe na outra, mas como que você fala, sabe? Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem 880, tipo assim, então se eu tô animada, eu tô muito animada, e eu vou falar, uau, que incrível, essa coisa, esse tipo, então eu saber várias afirmações desse tipo vão ser bem, vai me ajudar a me expressar do jeito que eu gosto de me expressar, não é por causa do português, mas eu vou conseguir me expressar como eu gosto em inglês também, então eu falo, nossa, não acredito, no way, eu saber o que dizer,
para as coisas que eu geralmente, como são as minhas reações. Então, essa questão desses modais, tá vendo como são muitas possibilidades? Posso falar o may, posso falar o would, posso falar o might, e qual deles meio que me representa melhor? E aí, quando você se mapeia, tudo que você estuda tem utilidade. Faz sentido? Quando eu ligo para alguém, correto perguntar, can I speak? Pode usar o with, mas eu sempre prefiro o to. Essa questão do speak e do talk. Tudo que você faz o with, você faz tipo assim, ó, ao mesmo tempo. Então, o melhor cenário que eu consigo pintar, ok? Vamos pegar o talk, que é o de conversa, e depois a gente leva para o speak. Quando I talk with my friend, ou I talk with my husband, sei lá, eu converso com. Esse with dá uma ideia de igualdade. Então, eu não estou conversando com ele para resolver nenhuma situação, não é nada muito específico. A gente está, cada um com a nossa bebida, na beira da praia, jogando conversa fora, sabe? Tipo assim, de boa, conversando ali e tal. No dia a dia, o que a gente vê muito? Talk to, porque pensa assim, o papo é reto. Então, até o Bruno Mars, quando estava falando com a Lu, ele falou talking to the moon. Esse talk to, porque o papo é reto, você conversa geralmente para resolver as coisas. Não precisa ser nada muito sério, né? Pode ser uma conversa de boa, mas geralmente é assim, a conversa vai direto de um para o outro, sabe? E de forma bem prática, geralmente a gente vai usar muito mais o talk to do que o talk with. Do mesmo jeito, o speak. Então, quando eu quero falar com a Mrs. Miller, geralmente eu quero falar to the Mrs. Miller. Eu quero falar alguma coisa com ela, sabe? Então, você pode usar o can I speak with, mas eu sugeriria o speak to. Os dois vão dar certo, mas o to é um pouco mais... Geralmente é o que descreve melhor a situação de dia a dia, assim, de vida adulta corrida, sabe?